todos. É sempre bom contar um testemunho, irmãos, da própria Bíblia. Isso edifica muito a todos nós. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, conta a história de José do Egito. No capítulo 37, nos mostra que José teve um sonho e contou este sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Todos ficaram aborrecidos diante do que estava sendo contado, que ele seria governador, de todos. E diante desse sonho, os irmãos venderam José como escravo. E eu pergunto a vocês, irmãos, este não seria um motivo claro para José se sentir abatido? Pois os seus irmãos, sua família, negaram a ele e ele foi vendido como escravo. Então seria um motivo claro para José conviver com esse abatimento de cabeça baixa e desistir da vida. Mas ele não fez isso, ele continuou andando. No capítulo 39, conta que Potifar comprou José como escravo para colocar dentro de sua casa. José começou a prosperar dentro da casa de Potifar. E neste mesmo capítulo mostra que a mulher de Potifar começou a seduzir José do Egito, que tinha 17 anos na época. José do Egito não cedeu a esta sedução e foi preso por isso injustamente. E eu pergunto a todos vocês, irmãos, este não seria um motivo claro para José se sentir perseguido e desanimar da vida, de tudo? Primeiro foram seus irmãos. Poderia conviver com abatimento. Depois foi acusado injustamente e foi preso por isso. Poderia conviver com a perseguição, mas não fez. No capítulo 40 de Gênesis, conta a história que quando ele estava preso, o copeiro e o padeiro do rei foram presos também, e José revelou o sonho que os dois tiveram. E os dois prometeram que quando saíssem de lá, iriam ajudar José a sair também. E não fizeram. Este, irmãos, não seria um motivo para José ficar sem saber o que fazer, sem rumo, sem direção? Seria um motivo claro. Mas ele não fez isso. A vida de José foi desta forma, diante das lutas, das tribulações. E em nenhum momento ele abaixou a cabeça. Ele continuou firme no que Deus tinha falado para ele. Estas situações, irmãos, podem acontecer em nossas vidas. Como diz lá aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vocês notaram que diante de cada sentimento que nos deixa para baixo, sempre tem um escape para que a gente não conviva desta forma? A tribulação ela vem para todos, mas não ficaremos angustiados. Perplexos quer dizer sem rumo, sem direção. Pode até surgir, mas não nos sentiremos desanimados. A perseguição pode até surgir, mas nós não iremos nos sentir desamparados, abatidos, mas não destruídos. José não conviveu com esses sentimentos. Ele andou pelos escapes que Deus dava para ele. E por que nós não fazemos o mesmo diante das lutas que temos? Preferimos por muitas vezes andar abatidos, andar atribulados, andar sem direção e deixamos os escapes de Deus de lado. Tem um motivo, e é o mesmo livro de 2 Coríntios 4 mostra por que estamos convivendo com esses sentimentos e não estamos enxergando os escapes de Deus, que diz aqui no versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Porque o Deus desse século está cegando a muitos cristãos,
E o que seria o Deus desse século? É o Deus Mamon, o Deus das coisas materiais. As pessoas estão perdendo a direção, estão focadas em ganhos materiais, e quando surgem as lutas que ela vem para todos, é justamente este o motivo da pessoa conviver com abatimento, conviver atribulado, sem saber o que fazer, porque perdeu o foco, perdeu o rumo, e não está enxergando a luz de Cristo que resplandece na vida daquele que está firme com Deus espiritualmente, e começa só a enxergar a escuridão, só a enxergar o seu achismo, que você acha bom. E isso é muito perigoso, irmãos, porque nem todos os problemas que acontecem em nossas vidas são materiais, envolvem dinheiro. O problema de enfermidade nem sempre você irá resolver com dinheiro. Um problema no seu casamento nem sempre você irá resolver com dinheiro. Um problema na sua família nem sempre você irá resolver com dinheiro. Envolve sentimentos. E se você está focado só em ganhos materiais, em dinheiro, em ter coisas materiais, irmãos, quando surgirem esses sentimentos, você não vai saber o que fazer. Foi o que aconteceu com José do Egito. A primeira luta que ele teve envolvia sentimentos que dinheiro não poderia resolver, porque os seus familiares negaram a ele, mas ele tinha algo no qual muitos de nós estamos deixando de lado. Ele foi acusado injustamente. Nem com dinheiro ele poderia resolver essa situação. Ele estava preso já. E o dinheiro não iria resolver a situação dele. Mas ele tinha algo no qual nós estamos deixando de lado. E o que ele tinha que nós temos que ter? Quando ele foi seduzido pela mulher de Potifar e foi preso por isso, ele disse algo, irmãos, no qual todos nós temos que guardar no nosso coração, que diz assim, Gênesis 39, versículo 9, que diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa foi a resposta de um menino de 17 anos, dando para uma mulher que estava querendo fazer algo errado. Ele não temia o que estava acontecendo à sua volta. Ele temia a Deus. E por temer a Deus, este foi o motivo dele não ceder a nenhuma luta que estava acontecendo na sua vida. Por temer a Deus, ele não ficou abatido. Por temer a Deus, ele não se sentiu perseguido. Por temor a Deus, ele não se sentiu desamparado. Deus estava sendo o suporte dele até que a palavra de Deus se cumprisse na vida de José. E se cumpriu. Ele se tornou governador. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria de Deus é o que faz com que a gente coloque o conhecimento da palavra de Deus em prática diariamente em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Ele nos dá o escape diante das tentações. E a palavra de Deus nos mostra que o equilíbrio é um fruto do Espírito Santo. Então, aquele que teme a Deus, irmãos, tem a sabedoria de Deus e tem os frutos do Espírito Santo ao seu favor para vencer qualquer batalha que acontece nas suas vidas. Problema financeiro, problema de desemprego, problema familiar, problema de enfermidade, problema no casamento. Todos estes são motivos para você viver abatido, para viver desamparado, para ficar sem direção, para se sentir perseguido. Mas, irmãos, você não pode conviver com estes sentimentos. Teme a Deus. Temendo a Deus, você irá se sentir amparado por algo no qual o dinheiro não compra. Esse amparo de Deus, ele é espiritual, irmãos. Então, se você tem um sonho, se Deus lhe prometeu algo,
teme a Deus, não se prenda a nada que aconteça à sua volta. Apenas faça como José fez, teme a Deus, que Deus irá te conduzir a pastos verdejantes, como diz lá em Salmos 23. Amém, irmãos? A riqueza que Deus nos entrega não é material, é uma riqueza espiritual que faz com que a gente passe em qualquer situação de cabeça erguida. Busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Guarde essa palavra de Deus no coração e repito, teme a Deus. Não teme a nada que acontece à sua volta, apenas tema a Deus. E o temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo acima de tudo. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo.